Então, iniciando a nossa gravação da nossa disciplina de Fundamentos de Administração Agroindustrial, nós vamos entrar hoje na primeira temática do nosso segundo trimestre. Qualquer dúvida, vocês podem estar sempre entrando comigo, via WhatsApp, via e-mail, que eu acho que são os canais mais rápidos que nós temos. Bem, já está aqui compartilhado. Então, hoje nós vamos iniciar um pouquinho sobre a temática do agronegócio, né, as principais diferenças entre a agricultura e o que é propriamente dito o agronegócio. Deixa eu compartilhar aqui a gravação da tela, da minha câmera, porque melhora um pouco aí o tráfego nos dados. Bem, como eu sempre afirmo, né, depois da aula, assim que o Google me libera, eu disponibilizo lá no nosso AVA, o nosso momento síncrono. Qualquer dúvida, vocês podem estar perguntando durante o decorrer da nossa disciplina, da nossa aula, tá bom? Nós vamos ver, então, o intuito será diversificar, né, os conceitos de agricultura, do agronegócio, distinguir os processos de produção entre ambos e saber diagnosticar o que é um e o que é o outro, onde que é a fronteira de um, onde que é a fronteira de outro, onde se inicia e onde se acaba os ciclos, tanto da agricultura como do agronegócio. Para isso, nós vamos fazer um breve histórico, né, uma narrativa histórica da agricultura, da onde que surgiu esse termo agricultura. Se nós entrarmos na pré-história, nós vamos verificar que o homem, eles acabavam tendo uma sobrevivência de acordo com a área, né, através do extrativismo. Então, o homem, ele extraía da terra, extraía da natureza os mantimentos necessários para a sua sobrevivência. Eles viviam, algumas características deles é que eles viviam em bandos, e tudo que a natureza poderia fornecer como usufruto, eles utilizavam, porque eles eram nômades. Então, eles iam para uma região, exploravam aquela região, pegavam todos os recursos alimentares que garantiam a sua sobrevivência, até exaurir aqueles recursos. A partir desse momento, eles iriam para outros lugares. Quando havia a cessação dessas disponibilidades de alimento, porque a sobrevivência era de subsistência, o homem não tinha ainda os recursos necessários que permitiam com que ele plantasse, com que ele tornasse aquela região agriculturável. Então, ele dependia realmente dos bens que a natureza cedia para eles. Então, o homem, ele vivia naquela época da coleta de alimentos silvestres, esses alimentos do campo, que a própria natureza cedia, e também da caça e da pesca. Então, eles dependiam totalmente do que a região poderia oferecer para ele. Então, havia também as discrepâncias, né, porque não é toda a época que você tem as plantações, né, que você tem os frutos fornecidos pela natureza. Então, eles viviam em bandos de uma região para outra. Eles não cultivavam, não tinham criações domésticas e não tinham também a caracterização da armazenagem, porque a armazenagem é que permite com que você pudesse fazer um colhimento, né, armazenar, estocar, para em um momento futuro você usufruir daqueles itens armazenados. Então, o homem não tinha essa prática, essa evolutiva tecnológica para a realização desses fatos. Em virtude disso também não existia a troca, né? O homem, ele se alimentava do que a natureza fornecia em loco, naquele momento, e cada dia tinha que matar um leão, né? Como tem um dizer por aí. Então, essa condição nômade acabava compelindo, né, a procura de novas fontes de abastecimento. Então, o homem era nômade pela própria natureza. Após algum tempo, por volta de 8.000 anos antes de Cristo, eles acabaram descobrindo que a semente das plantas jogadas no solo poderiam germinar, crescer e frutificar. Também descobriram que os animais podiam ser domesticados, criados em cativeiro. Então, isso
houve uma ruptura do homem de ser nômade para ser sedentário. Então, o homem, essas características fizeram com que o homem deixasse de buscar outras regiões, né, de enfrentar novas terras, descobrir novos ambientes. Eles passaram a se hospedar naquela região. E aí, com isso, acabou tendo condições melhores de se desenvolver, né, porque ali ele começou a criar regiões orbitais para se proteger dos outros animais, porque o homem até então ele era uma presa, né? Os outros animais também acabavam se alimentando dos homens. E com o desenvolvimento de técnicas, né, tem até um filme 2001, Odisseia no Espaço, que retrata muito bem isso, né, que o homem ele passa a utilizar uma ferramenta, e essa ferramenta é que foi o grande diferencial, fazendo com que o homem largasse de ser presa para se tornar predador, né? E nós somos os maiores predadores do mundo graças aos nossos desenvolvimentos, porque o nosso corpo físico não dá para se comparar a um de um leão, de um grande predador, né? Nós somos dilacerados por eles, mas com as ferramentas apropriadas nós nos tornamos uns predadores muito piores do que eles. Então, a partir desses conhecimentos, desses domínios, das técnicas, houve uma nova condição de vida. Então, o homem passou a repor os alimentos, porque eles conseguiam já tornar o solo, transformar o solo, né, tornando-os aglutínáveis, para, de uma certa forma, conseguir produzir o alimento através do plantio. E também conseguindo utilizar a criação dos animais em cativeiros, então isso permitia com que o homem pudesse se tornar, largar, né, de ser nômade para se tornar sedentário, vivendo ali em uma região a qual ele definiu como a mais propícia para a sua sobrevivência. Então, o homem passou-se, graças ao desenvolvimento de técnicas e criação da agricultura, ele pôde se fixar. Então, ele passou a escolher determinadas regiões e ali ele pôde se instalar, ele e a sua família. Bem, então a fixação do homem à terra, ele acabou formando as comunidades, e aí com isso foram surgindo essas unidades de povoamento que deram nomes às cidades, depois aos estados e países. Então isso foi algo assim bem notório na época, de bastante significância, porque essa, essas reuniões de pessoas, a qual se tornaram as aldeias, né, que acabaram, obviamente, procurando umas proximidades aos rios, a umas regiões mais férteis, que permitissem desenvolver todo o plantio. Também em regiões que tinham uma grande bacia hídrica, que permitisse com que os homens pudessem se ali usufruir da água, né? Não só para si, mas também para os animais e também para aguar, né, determinadas regiões para torná-las bem desenvolvidas em relação ao plantio. E aí passou também a haver outros desenvolvimentos, né, como as tarefas entre homens, entre as mulheres, quais os homens eles passavam a cuidar mais da segurança, caça e pesca, enquanto as mulheres elas plantavam e colhiam, e também educavam os filhos. Então, com a disponibilidade do alimento, graças ao desenvolvimento da agricultura, houve um maior aumento também da população humana, né, um maior desenvolvimento. Então, a criação dos animais, a formação das famílias e a divisão do trabalho, nós já passamos a ter o desenvolvimento dos primeiros processos de administração, né, que a administração, como vocês já viram, é você definir, é você planejar, você organizar e você controlar os recursos disponíveis, de maneira que esses recursos possam transformar-se em objetivos. Então, o objetivo ali era a sobrevivência. A administração ela já veio ajudar nesse sentido de sobrevivência, porque passou-se a utilizar esse conhecimento para uma melhor administração das tribos, das comunidades ali unidas em prol do desenvolvimento comum, que era a sobrevivência. Bem, e graças à questão do homem conseguir se fixar, se desenvolver, de produzir alimentos e recursos em uma região localizada,
outras tribos também se desenvolveram, e aí passaram-se a haver necessidade do escâmbio, né, que é aquela troca. Eu não tinha o dinheiro, mas eu tenho um produto que outra tribo necessitava também. Então, passou a iniciar ali as trocas de materiais, e que posteriormente acabou resultando no surgimento aí do comércio, né, e o dinheiro, que era uma moeda responsável, que tinha um valor monetário que permitisse com que, através desse dinheiro, eu pudesse fazer trocas aí entre as mercadorias. E com o homem conseguindo desenvolver os seus produtos, desenvolver a agricultura, ele passou a desenvolver novos produtos, novas peças que resultaram do desenvolvimento do artesanato, de roupas, de vestimentas e demais utensílios necessários para aquela população aldeiana na época. No período neolítico, também chamado Idade da Pedra Polida, porque o homem passou-se a desenvolver as lapidações, e com isso ele conseguia melhorar a eficiência dos seus instrumentos. Então, a Idade da Pedra Polida caracterizou por isso. Você não só lascava as pedras, mas você conseguia dar um efeito mais polido, tornando aqueles objetos mais cortantes. Então, essas características e esse desenvolvimento dessas técnicas também permitiram o desenvolvimento de instrumentos mais eficazes, né? Principalmente na caça, na pesca e no desenvolvimento também da agricultura, pois esses instrumentos eram usados para cavar a terra. O homem ele passou a criar mecanismos e formas de desenvolvimento do que nós chamamos de agricultura. Então, eu passava a fazer as minhas pequenas escavações e, com isso, disseminar o plantio das sementes, pois eu conseguia também desenvolver, com essas ferramentas, bacias que permitiam eu transportar água, e, com isso, aguar aquelas regiões e desenvolver ainda melhor a minha agricultura. Então, o homem passou a lavrar a terra, e, com isso, a fixação de moradia se tornou algo pertinente ao homem, né, à humanidade. Então, a humanidade se desenvolveu muito graças à agricultura, porque a agricultura é que permitiu com que o homem largasse a vida nômade e passasse a se tornar sedentário. São aquelas pessoas que não ficam mudando de lugar. Isso trouxe uma grande revolução, porque o homem passou-se a desenvolver mais a sua família, a criar novas formas de administração. Então, a agricultura, ela se tornou a base para o desenvolvimento da humanidade. Até hoje, né? Até hoje a agricultura, ela tem se desenvolvido muito, principalmente no campo, né? Você pegar aí 30 anos atrás, uma fazenda precisaria de ter aí 20, 30 pessoas, né, uma fazenda média. Hoje, uma fazenda média tem 3, 4 trabalhadores, né, porque graças aos recursos tecnológicos, uma fazenda que há 30 anos produzia X unidades, hoje produz 10X unidades, né, já a produtividade aumentou 10 vezes mais e a quantidade de recursos diminuiu satisfatoriamente. Quando eu precisava de ter 30 funcionários no campo, hoje eu preciso de ter 5. Então, um dos meios que a administração utiliza, que é o mecanismo de produção, ele acaba se desenvolvendo com a seguinte premissa: cada vez produzir mais com menos recursos. Então, a agricultura de precisão, ela é um reflexo disso. Cada vez se produz mais grãos, se produz mais alimentos para a sociedade, para a humanidade, utilizando cada vez menos recursos. E aí o homem passou a desenvolver também, com isso, novas técnicas para utilizar esses recursos da agricultura, como, por exemplo, as roupas, né, construídas a partir do linho, a partir da lã, a partir do algodão. Então, o homem, ele passou-se de uma natureza nômade a se tornar um agricultor e um pastor. O pastor, ele tem aquela característica de ser o criador de animais, para usufruto aí da sociedade em si. Bem, até então, o pessoal está tranquilo? Estão conseguindo compreender um pouco aí? Sim, tranquilo, professor. Sim. Então, vamos continuar.
Bem, então, ao retirar do solo os meios de sua subsistência, né, o homem empregou uma série de técnicas e conhecimentos. Então, com isso, nós entendemos que a agricultura passa a ser entendida como que um conjunto de técnicas utilizadas para cultivar plantas com o objetivo de obter alimentos, fibras, energia, matéria-prima para roupas, construções, medicamentos, ferramentas, ou apenas para contemplação estética. Então, assim, tudo que pode ser retirado do solo, através dos meios tecnológicos que o homem utiliza, dá-se o nome de agricultura. O Brasil, ele é um dos maiores celeiros do mundo, se não o maior, porque nós temos aqui regiões bem agriculturáveis e que também que possuem um elemento primordial, que é a água. Nós temos a maior bacia hídrica do mundo. É graças a essa bacia que o Brasil se tornou o grande celeiro do mundo. Isso, de uma certa forma, vem causando também um impacto em relação à nossa bacia energética, porque a nossa bacia energética também ela é muito refém dos recursos hídricos, e como esses recursos estão sendo utilizados de uma forma acirrada para a agricultura, está faltando água para abastecer os reservatórios e, consequentemente, mover as nossas turbinas. E aí nós temos instalado atualmente uma crise energética preocupante. Nós vamos ter que repensar todas essas caracterizações. Porque o Brasil hoje ele produz os alimentos exatamente porque a água ela não tem um preço, né? A água para o produtor ela é de graça. Ele simplesmente utiliza os recursos tecnológicos para extrair essa água e fazer a irrigação da sua propriedade agrícola. E no futuro, como que isso vai estar sendo mensurado? Porque o governo tem essas duas preocupações. De um lado, a bacia energética, que está desaparecendo por causa da utilização desenfreada da água. Para vocês terem uma ideia, você pega uma planta geralmente ela consome água quase equivalente à que o ser humano consome, né? Todo dia você põe ali 1 litro de água, 2 litros de água, uma planta mediana. Agora você imagina uma plantação agrícola, a quantidade de demanda de água que essa região utiliza. Então é muita água. E aí com isso os reservatórios estão cada vez mais baixos. E aí a gente precisa dessa água para mover as turbinas, então é algo complicado de se debater. Né? Vários debates estão surgindo e até novas perspectivas desafiadoras para ver como que vai se tornar esse equilíbrio. Então, no Brasil, as propriedades rurais elas são muito diversificadas, com vários tipos de culturas. Culturas é os tipos de planta, tá, pessoal? E vários tipos de criações diferentes também, necessários à sobrevivência de todos que ali vivem, sendo comum a integração das suas atividades primárias de produção de um produto in natura com atividades industriais. Aí entra o conceito de agroindústria. O que é agroindústria? Nada mais é do que a criação e desenvolvimento de algum tipo de beneficiamento ou transformação do produto in natura num produto industrializado. Então, não há nada mais fora do que isso. O produto in natura seria o arroz, por exemplo, o trigo, o milho. A farinha já é um produto agroindustrial, porque aquele produto in natura sofreu o quê? Transformação. A ideia é que o Brasil, ao invés de se tornar um grande produtor in natura e exportador in natura, se tornasse um produtor de produtos agroindustrializados. Por quê? Primeiro porque você acaba agregando valor ao produto, né? Esse valor acaba gerando mais divisas, mais emprego, mais renda para novos participantes da cadeia. Então, ao invés de exportar soja, se eu exportasse o farelo de soja, se eu exportasse o óleo de soja, se eu exportasse o leite de soja, os seus derivados. Então, com isso, eu agrego valor ao produto e eu emprego mais pessoas dentro da cadeia produtiva. O que é uma cadeia produtiva? São os vários elos transformativos de um produto, desde o seu desenvolvimento até o seu consumidor final. Então, por exemplo, a cadeia produtiva do arroz, né? Vamos supor o arroz, eu tenho desde o plantio,
o transporte, a comercialização do arroz até o consumidor final, que sou eu, que é você. Então, isso é a cadeia produtiva do arroz. Agora, se eu transformo esse arroz e crio, por exemplo, o bolo de arroz ou a farinha de arroz, então eu incluo novos elos na cadeia. E a cada elo, eu acabo gerando o quê? Mais divisas, mais emprego, mais tecnologia necessária, mais gente desenvolvida, mais empresários. Então, a agregação de valor na cadeia produtiva, ela traz grandes benefícios para a sociedade. Por isso que eu sou um grande defensor de se taxar muito, mas muito mesmo os produtos in natura, porque aí nós acabamos o quê? Fortalecendo a nossa indústria, fortalecendo a nossa agroindústria e criando novos mecanismos, novas oportunidades e até necessidade de desenvolver novos produtos e serviços para oferecer ao mercado mundial. Porque só oferecer o produto in natura é muito pouco, é tão pouco que nós acabamos pagando um preço muito caro, né? Porque nós não valorizamos o que nós temos de sobra, que é a água. Professor, Sim, mas por que o senhor acha que essas atividades industriais, agroindustriais, até hoje não evoluíram, tipo, não foram mais valorizadas? uai, a princípio, ao meu ver, falta de um controle administrativo da nossa própria gestão. Por que que eu falo isso? A China, ela começou a se desenvolver exportando cadeado. Por incrível que pareça, o grande produto que a China começou a exportar pelo mundo afora foi o quê? Exatamente o cadeado. E nós somos o maior produtor das matérias-primas para produzir o cadeado. E nós nunca exportamos cadeado. Então, o que, que eu quero dizer? Que falta um, uma mão do governo, porque o governo da China é que foi o grande promotor dessas mudanças. O governo chinês é que começou a desenvolver a indústria chinesa, né? Começou a lançar esses produtos, a desenvolver tecnologias que o mundo necessitava. Então, é um produto simples, sem muita tecnologia, que é um cadeado, é um produto meramente mecânico, mas que começou a fortalecer a indústria chinesa. Então, no Brasil precisa ter isso, um apoio do governo. De que forma? O governo teria que pagar um preço, né, um preço alto em um curto espaço de tempo. Como assim? Tipo, o mundo inteiro não tem água, então não tem como produzir da maneira com que nós produzimos. Então, o que, que acontece? Se o Brasil criar algumas imposições de impostos para exportação de produtos in natura, o nosso produto vai ficar muito caro lá fora. Então, aí com isso, eu consigo impedir um pouco essas pessoas de comprar esses produtos in natura, transformar esses produtos e ganharem dinheiro com isso. Então, se o governo fazer uma jogada no início, logicamente, vai causar algumas rupturas, alguns agricultores vão ficar meio chateados, com raiva, porque eles estão vendendo. Eles têm água de graça, a terra é de graça, porque eles já têm as fazendas. Então, a mecanização e o plantio não são tão relevantes, né, em termos de valores financeiros para produzir. Então, eles lucram muito. Um fazendeiro, por exemplo, ele tem um valor assim monetário, ele arrecada muito, ganha muito dinheiro, mas ele acaba tendo uma grande concentração de renda. Porque, como eu mencionei para vocês, antigamente, uma fazenda precisaria ter 30, 50 funcionários, hoje tem 5. Né? Professor, Então, assim, pode falar. meu irmão, ele é agricultor, acho que ele ganha muito bem mesmo.
Nossa, eu achei que era só comigo. E agora? Eu fiquei com maior medo. Gente, minha mãe tá obrigando. Eu achei que tinha travado pra mim. Eu também achei que ia ser pra mim. Eu mandar mensagem agora. Eu até mandei mensagem pra Letícia perguntando. Ainda tá gravando. Será que acabou o Wi-Fi da casa dele de novo? Capaz, Eu não deve sei. ter O caído. track dele deve estar ruim. Meu Deus. Vixe. Não, e minha mãe obrigando eu ligar a câmera e ninguém ligada e ele nem tá olhando nós. Deus é mais, eu não vou ligar. A dele tava ligada? Não, tava Não. ligada só me apresentando, né? Mas de qualquer jeito amanhã eu vou ter que ligar, porque ela vai ver os meninos lá das outras salas ligadas. Ela vai falar, liga esse trem. Gente, Então a gente espera. O que a gente faz? Espera? Vamos esperar, né? Acho que vamos esperar um pouco. Vou mandar mensagem pra ele, pra ver se ele se tá chegando pelo menos mensagem. É, realmente caiu mesmo, porque não tá chegando nem mensagem pra ele. Execução, gente, para a gravação. Vamos esperar até que 4h30, né? Olha, a mensagem chegou pra ele agora. Talvez ele entre na chamada de novo. Pessoal, ainda estão por aí? A internet caiu. Opa! Bem, quem tinha comentado, falou sobre a experiência do pai. Fui eu. É meu irmão. Eu poderia repetir?
Sim, eu só estava falando que ele é agricultor e ele ganha muito. Porque ele coordena uma fazenda, tipo, para plantação, colher soja, essas coisas. Entendi. Não, pois é, então, assim, como eu havia mencionado, hoje a agricultura de precisão, ela vem mudando realmente drasticamente aí a história das coisas. Então, vamos voltando aqui. A internet está muito ruim hoje. Então, assim, pessoal, o setor primário, né, de agricultura, ele perdeu muito sentido, porque deixou de ser somente rural, ou somente agrícola, ou somente primário. A agricultura, ela passa a depender de muitos serviços, máquinas e insumos que vêm de fora. Então, tecnologicamente falando, o Brasil tem muita dependência em relação a isso. Nós, infelizmente, somos simplesmente montadores e não produtores tecnológicos. Então, a maioria dos armazéns, a maioria dos recursos produtivos, as infraestruturas necessárias, como estradas, portos e outras, são totalmente dependentes do mercado externo. E, com isso, a nossa cadeia produtiva, que necessita dessa interligação no processo contínuo de produção, ela acaba se tornando muito deficitária. E, com isso, consequentemente, o preço dos nossos produtos são demasiadamente caros. Se você pegar, por exemplo, nenhum país do mundo tem uma infraestrutura de escoamento de grãos como a nossa, que é totalmente baseada em rodovias. A maioria dos demais países são ferrovias, exatamente porque as ferrovias, o custo operacional e administrativo dela é bem inferior do que de uma rodovia. Somente a questão de... Só para vocês terem uma ideia, né? Cada caminhão precisa de um motorista. Né? Se você pega um trem, que dá para você colocar entre 1.000, né, que supostamente dá para substituir 1.000 caminhões, né, esses veículos articulados, você tem apenas um maquinista. Então, daí dá para você já ver o impacto que isso causa. Em relação também a pneus, a mecanização, a quantidade de combustível, o valor é irrisoriamente substancial. Então, nós estamos muito atrasados em relação a isso, né, e nós temos condições perfeitas para desenvolver nesse segmento, para nos tornarmos não apenas, como nós achamos, o maior celeiro do mundo, mas nos tornarmos altamente competitivos. Nós só não temos alta competitividade porque nós temos os recursos hídricos que os demais países não possuem. É por isso que os nossos produtos ainda são bem atrativos em termos de valores. Bem, mais um pouquinho aqui sobre a questão da agricultura, né? Ela surgiu, a agricultura moderna. O que é a agricultura moderna? É aquela agricultura que eu já tenho recursos tecnológicos. Então, logicamente, ela surgiu a partir da Revolução Industrial. Lógico que a Revolução Industrial, ela acabou transformando a sociedade que antes possuía a característica artesanal, né, para uma sociedade industrial, porque novos recursos, novas tecnologias foram empregadas e o homem passou a aumentar muito a produção, em virtude dos maquinários produzidos naquela época a vapor. É lógico, novas revoluções foram surgindo, principalmente a revolução da energia elétrica, né, que os motores passaram a serem substituídos por de combustão para os motores elétricos, que é o que a tendência que nós temos de surgir em relação aos veículos, né? Os veículos a combustão vão ser substituídos pelos veículos elétricos. Isso é fato, tanto que a Tesla, que é uma empresa de startup, que hoje ela vale mais do que a própria General Motors, né? É uma empresa recente, mas que vem desenvolvendo mecanismos e recursos tecnológicos para desenvolver o veículo elétrico. Então, ao longo da estrutura da agricultura, nós podemos citar como a Revolução Industrial também foi um grande marco, assim quando o homem começou a utilizar-se da própria agricultura em si, né, saindo da caracterização de ser nômade para ser sedentário. E após isso, com a Revolução Industrial, eu passei a desenvolver mecanismos, os tratores, né, os recursos necessários para eu conseguir aumentar a minha produtividade no campo.
Temos um exemplo aqui citando, no caso, a invenção da máquina de separar o caroço da fibra do algodão, por exemplo, possibilitou o fornecimento abundante dessa matéria-prima nas tecelagens, o que acabou reduzindo o preço dessa fibra e aumentando, consequentemente, o desenvolvimento das tecelagens para a produção dos tecidos. Então, do ponto de vista histórico, essa invenção contribuiu mais para a extinção da escravatura na América do Norte do que todas as teorias que pudessem incentivá-la na época. Então, olha só a importância, o peso tecnológico que se tem, porque os escravos eram muito utilizados também para a confecção, né, para a extração do algodão e, consequentemente, a produção dos tecidos. E com o desenvolvimento dessa máquina, eu acabei não necessitando mais dos escravos. E isso realmente é que resultou na extinção da escravatura na América do Norte, precisamente nos Estados Unidos. Não foi um cunho político-social, mas sim um cunho tecnológico que acabou levando à extinção. Bem, então nós vimos aí na aula de hoje, né, essas questões da tecnologia, que cada vez ela faz com que a produtividade ela se aumente, e com isso a própria demanda por esses produtos ela acaba sendo suprida porque a população aumenta, consequentemente ela vai necessitar de mais recursos, de alimentos, né, de mais utensílios, de roupas e até de recursos para produzir, como por exemplo pneus, né, produzir matérias-primas para o desenvolvimento de veículos, de residências. Então a agricultura ela é uma força motriz para isso, que até a madeira para se utilizar hoje, ela é totalmente uma madeira dentro de um ciclo reprodutivo. Né? Você não simplesmente extrai da natureza, você planta essas árvores para que elas possam, em determinado momento, serem extraídas e utilizadas na matéria-prima das indústrias. Então, outra coisa também interessante que aconteceu foram o desenvolvimento que nós estamos tendo hoje de drones, né? Então, os drones, eles conseguem permear determinadas regiões e verificar ineficiência produtiva. E aí, com isso, você acaba conseguindo melhorar, né, o plantio, identificando áreas que a produtividade não é satisfatória. Então, os drones, através da captura de imagens, eles conseguem, né, utilizando recursos de inteligência artificial, fazer um processamento muito rápido dessas imagens, identificar o que está acontecendo nessas partes da lavoura. Aí, com isso, eu consigo, ao invés de necessitar de usar os inseticidas, agrotóxicos, determinados insumos no campo, para toda a região de plantio, eu uso para aquelas regiões mais afetadas, né? Com isso, eu consigo reduzir os custos de produção. Bem, agora que vocês já viram sobre a questão dos termos da agricultura, o que é em si o agronegócio? O agronegócio, ele nada mais é do que um conjunto de operações e transações envolvidas desde a fabricação dos insumos, das operações de produção das unidades agropecuárias, até o processamento e distribuição e consumo dos produtos agropecuários in natura ou industrializados. Então, essa definição do Araújo aqui, ela praticamente, ela vem de encontro a nossas teorias. Né? Então, assim, eu tenho a agricultura, que vocês já viram, que é responsável por produzir todos os elementos agrários. Né? Então, todos os insumos que nós temos surgem a partir da agricultura, também da agropecuária. Agora, o agronegócio, ele já cuida da operação, ele já cuida do elo da cadeia produtiva, né, da negociação em si. Então, por isso que é muito importante essa questão de pensarmos o agronegócio, porque através do agronegócio é que eu tento criar políticas públicas para impactar a exportação dos produtos in natura. Eu acho que isso a curto prazo é ruim, porque os agricultores e pecuaristas vão achar ruim, porque vai afetar diretamente o bolso deles, mas, consequentemente, eu vou permitir com que a minha indústria se valorize, com que eu possa desenvolver novos canais produtivos que vão incorporar no elo do agronegócio. Então, pensar no agronegócio, ele é extremamente importante, porque eu saio simplesmente dos canais da fazenda e vou para o comércio, eu passo a ter uma visão mais ampla do contexto.
Eu não olho simplesmente para a agricultura, mas eu olho para o ciclo produtivo em geral. Então, é muito mais benéfico para o país eu exportar 1 litro de soja do que eu exportar, por exemplo, 1 quilo de soja. Então, essas características, elas acabam sendo levadas em consideração dentro do agronegócio. Então, esse termo agrobusiness, agronegócio, ele surgiu a partir da década de 80, exatamente para dar uma notoriedade maior nesse contexto, para que o Brasil pudesse desenvolver novos tipos de políticas, políticas públicas associadas ao agronegócio, não apenas à agricultura em si. Então, com isso, eu passo a analisar o complexo agroindustrial, as cadeias agroeconômicas e o sistema agroindustrial como um todo. Não apenas ter uma visão simplista da agropecuária ou da agricultura. Então, o agronegócio, ele acaba dando uma visão mais genérica de tudo. Então, o desenvolvimento e o conceito de cadeia produtiva do agronegócio, ela é importantíssima, exatamente por tratar dessas questões, né? Fugindo apenas do meio da agricultura e da pecuária. Por isso que se torna extremamente importante nós pensarmos nesse contexto, para que nós não fiquemos simplesmente à mercê do que nós temos hoje, só da agricultura. Então, há essa necessidade, esse clamor, e cada vez eu vejo anseios que vão tornar isso tangível, porque a água está acabando, não dá para nós ganharmos dinheiro apenas com a agricultura e com a pecuária, porque o custo de produção, ele vai aumentar. Então, eu preciso de criar mecanismos industriais para que eu possa trazer mais enriquecimento às áreas, às regiões. Isso eu preciso dessa realização. Bem, fechando aqui a nossa temática, os sistemas agroindustriais, eles têm essas características que acabam necessitando de mais pesquisas e desenvolvimentos, né, que são esses 3 pilares. Perecibilidade rápida, ou seja, os alimentos in natura, eles perdem muito rápido. A agroindústria não, né, porque utiliza um mecanismo que faz com que aquele produto dure muito mais. A soja, por exemplo, ela tem um ciclo de vida rápido, mas se eu transformo a soja em óleo de soja, se eu transformo em farelo de soja, se eu transformo em leite de soja, eu consigo estender essa perecibilidade. Então, a agroindústria já me dá um poder de barganha muito grande, porque quando eu produzo a soja, eu tenho que vender ela rápido. Eu tenho que vender rápido, porque senão eu vou perder dinheiro, ela vai apodrecer. Agora, se eu a transformo, aí sim eu consigo agregar valor e consigo melhorar a questão de preços. Eu consigo fazer com que a durabilidade do meu produto ele aumente significativamente. A soja ela não dura nem um mês depois de colhida. E o óleo? O óleo pode durar aí 1 ano, 1 ano e meio, sem perder as suas propriedades características. Sazonalidade, outro item interessante. Todo mundo produz no mesmo momento, né? Porque eu tenho uma época do ano que é mais propício para a produção. Então, todo mundo tem um produto, e na hora de você vender aquilo, o preço acaba caindo. Se eu industrializo, não, eu posso vender o produto daqui 6 meses, daqui 1 ano, né, no período de entre-safra, no período que o campo não esteja produzindo, eu consigo vender aquele produto. E tem também a influência de fatores biológicos, né? Os fatores biológicos, eles acabam influenciando também, como as pragas, né? Os gafanhotos, que tem determinadas épocas que eles atacam as plantações. Então, se eu consigo diminuir esse risco desses fatores biológicos através da industrialização, eu também agrego valor ao meu produto. Então, para vocês verem que a industrialização, ela acaba minimizando o impacto e o risco do produtor ao longo do tempo. Aí nós vimos aí sobre a sazonalidade, né, que nós vimos, a questão do combate, as pragas, né, tudo isso acaba resultando em gastos. Por isso que a industrialização é importante. Por isso que é importante
eu analisar o agronegócio, e não apenas a agricultura e a pecuária. Porque o agronegócio, ele incorpora a agricultura, ele incorpora a pecuária e incorpora a industrialização, né? E o mercado em si. Então, eu passo a olhar com um olhar mais administrativo do que simplesmente um olhar produtivo, né? Isso é a grande valia, é o grande legado que nós precisamos ter consciência de estudar, né? Estudar mais as cadeias produtivas, mais o agronegócio, do que simplesmente a produção dos itens agrários ou agropecuários, porque só assim que nós vamos conseguir extrair o melhor de nós, né? Extrair melhores condições tecnológicas. Não sei se vocês sabem, mas até mesmo para a produção de computadores, de veículos, tudo isso está associado ao campo, né? Ao campo, à extração mineral. Então, o setor primário é importante, mas nós temos que desenvolver o nosso setor industrial, exatamente para que nós possamos sair de meros países em desenvolvimento para nos tornarmos, né, um país desenvolvido. E não existe mecanismos ou formas de se chegarmos a não ser nos industrializarmos, porque não existe nenhum país desenvolvido se ele não tenha uma industrialização expressiva, e nós não temos, né? Nós somos simplesmente montadores, nós temos que nos tornarmos realmente industrializados. Bem, alguma dúvida, pessoal? Vocês desculpem aí o período que nós tivemos com a queda da internet, mas tem coisas que acaba saindo do meu controle, talvez o horário, não sei o que acabou agravando o problema, mas eu creio que deu para a gente recapitular, né, e reacertar. Então, eu vou disponibilizar essa gravação, no momento que tiver mudo, tiver ausente, vocês passem para o momento que eu passo a falar, para que vocês possam estar estudando. Alguma consideração a mais a se fazer? Acho que não, professor. Beleza. Então tá bom, pessoal, vocês me desculpem aí, eu vou disponibilizar essa aula assim que o Meeting me forneceu o link, e agradeço já a participação, peço minhas desculpas aí pelo ocorrido, e qualquer coisa, pessoal, que vocês precisarem, dúvidas, tá bom? Eu estou sempre à disposição. Não vou passar exercício nessa aula, mas no nosso próximo encontro já vou passar uma atividade, tá bom? Vou inserir mais alguns recursos aí, para que nós possamos ter insumos para desenvolver um trabalho melhor. Então, fiquem com Deus, um forte abraço, se cuidem, e até a próxima, pessoal. Beijão no coração de todos vocês. Professor.